Aqui de pregações na carta de Paulo aos Romanos, e dessa vez agora o capítulo 9. Eu quero ler alguns versículos desse texto. Se quiser projetar também, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1. O título desta parte desse capítulo é a soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac e sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendentes de Abraão. Foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais moço, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Palavra do Senhor. Orem por mim, eu vou orar por vocês nesse instante. Pai querido, nosso Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos. Venho aqui, Senhor, nesse lugar, pedir, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para a gente entender a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe o Teu povo, para que a gente tenha, Senhor, discernimento na Tua palavra. Que a Tua bênção seja sobre nós, no nome de Jesus. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. No nome de Jesus, te bendizemos, te exaltamos nesse instante. Abençoa a gente aqui. Fala conosco por meio da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos à meditação dessa palavra. Estamos aí estudando a carta de Paulo aos Romanos, e a gente tem aprendido que essa carta ela tem alguns blocos, né? Alguns blocos, os seus capítulos, são divididos dessa forma. A primeira parte da carta, que vai dos capítulos 1 até o capítulo 3, o destaque ali daquela primeira parte é o problema do homem, ou seja, o pecado. Uma descrição e uma mostra do que é o pecado como um problema humano. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco da carta vai dos capítulos 3 até o capítulo 5, e vai exatamente mostrar a solução de Deus para o problema do homem. E a solução de Deus apresentado ali
é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos perdoa, que nos traz a justificação por meio da fé. Bom, aí a gente tem um terceiro bloco dessa carta, que vai dos capítulos 6, né, até o capítulo 8. E esse capítulo, esse bloco, vai tratar agora sobre a santificação daqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus. Né? Então, a justificação, agora a santificação. Quem é alcançado por Jesus precisa viver uma vida diferente. Isso é apresentado nesse terceiro bloco. O quarto bloco começa do capítulo 9 até o capítulo 11. E esse bloco a gente vai iniciar hoje aqui. Né? Esse bloco, ele vai, então, depois de ter descrito o plano da salvação, ele vai descrever as ações soberanas de Deus e como Deus fez com que o plano dele se tornasse real. E para que o plano de Deus tornasse real, Deus usou os judeus e usou os gentios através da história da salvação. Desde lá de Abraão, né, quando Deus escolhe, Deus está ali trabalhando num plano glorioso. E esse plano glorioso, ele envolve nesse plano tanto os judeus, que têm a sua parte, né, e também há lugar nesse plano para os gentios, assim Deus mostra. Né. Nesse bloco é mostrado, por exemplo, a rejeição que os judeus têm com relação a Jesus, e quando Deus, na sua soberania, na sua graça, traz à baila a história, traz para dentro da história, ou da permissão, para que os não-judeus também tivessem acesso, e eles fazem parte desse plano glorioso de Deus. Bom, aí tem um quinto bloco, depois disso, o quinto bloco, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, que vai falar sobre a prática cristã. Paulo vai responder algumas perguntas, e no devido tempo isso vai ser estudado aqui na igreja. Okay? Vamos lá ao capítulo 9 hoje. Né, no capítulo 9, que fala sobre esse plano de Deus que é desenvolvido por meio da história. Como que ele faz que Cristo chegasse até nós. Né, e isso vai ser descrito por nós, descrito aqui por Paulo nesse capítulo 9. Bom, para você entender o tom do capítulo 9, é preciso a gente relembrar, por exemplo, como que termina o capítulo 8. O capítulo 8 termina com confiança, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz, ele que nos justifica, ele que nos perdoa, e termina ali com uma garantia de que aqueles que estão em Cristo, de que aqueles que pertencem ao Senhor não se perderão. Aqueles que confiam em Deus, que andam com Jesus, será guardado por Jesus. Né? Aqueles que creem, que confiaram no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, essas pessoas têm a garantia de Deus, têm a proteção de Deus. E o capítulo 8 termina-se de forma gloriosa, dizendo, quem vai nos separar do amor de Deus? Se Ele nos ama, se nós pertencemos a Ele, quem poderá nos separar desse grandioso amor de Deus por nós? E aí ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, os principados, e de fato os principados, diz a Bíblia que o diabo vive ao derredor, buscando a quem ele possa tragar, e ele de fato tenta nos tirar da presença do Senhor. O diabo tenta acabar com a nossa vida, e ele não acaba, por uma lógica simples, pelo fato de que Deus nos guarda, Deus nos protege. Do contrário, nós já estaríamos perdidos, né? Se, de fato, Satanás tivesse poder de nos arruinar, de nos destruir, e se ele tivesse a total condição de fazer isso, né, sem nenhum impedimento, ele já teria feito. Não faz porque a nossa vida, porque nós somos guardados, protegidos pelo leão da tribo de Judá, o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor. Ele diz lá que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus. E Paulo termina então com essa gloriosa palavra. E aí de repente ele muda o tom.
Ele muda o tom na carta, porque de repente você vê o apóstolo Paulo um tanto melancólico. Aquele Paulo que termina o capítulo muito feliz, capítulo 8, ele inicia o capítulo 9 triste. Versículo 2, ele diz, olha, tenho grande tristeza no meu coração, uma tristeza incessante, uma incessante dor na minha alma. E ele diz que, e por que ele está triste assim? Ele está triste assim ao ver a incredulidade dos judeus, seu povo, sua nação, aqueles que foram, essa nação especial, que preferiram, que escolheram não acreditar em Cristo. Nos versículos que seguem, ele fala dessa sua agonia, e assim, dizendo que como Israel pôde negar o Cristo? Como que Israel pôde não aceitar o Senhor Jesus, justamente sendo esse o povo da aliança, para quem? O povo que descendeu de Abraão, né? O povo que Deus se manifestou, para quem Deus fez milagres, para quem Deus fez o mar vermelho se abrir, para quem Deus estabeleceu suas alianças, quem Deus deu o maná no deserto, para quem Deus enviou os profetas, para quem Deus fez as coisas gloriosas. Povo das promessas de Deus. O povo pelo qual surgiu, então, a descendência do Messias. Foi desse povo que Jesus veio ao mundo, que Jesus nasceu, descendente lá de Davi, da raiz de Davi. Como explicar isso? Como entender isso? O apóstolo Paulo, então, faz nessa reflexão sobre a soberania de Deus na história, a soberania de Deus no plano da redenção, ele aqui faz algumas perguntas. Né? Como que um povo tão especial pôde negar o Messias? Por que isso aconteceu? E aí ele vai desenvolver aqui algo sobre a soberania de Deus, que é bastante importante na teologia do apóstolo Paulo. E ele faz algumas declarações complicadíssimas aqui. O pastor, quando me deu essa incumbência de falar sobre Romanos 9, falei, pastor, esse é um dos capítulos mais difíceis de entender na Bíblia, até porque fala da soberania de Deus, e entender a soberania de Deus é entender a essência de Deus, né? Sendo rei, sendo Senhor. E a gente não tem uma compreensão clara sobre essas coisas. Esse capítulo, ele é um capítulo de controvérsia na história da teologia. Né? Tem alguns irmãos lá que pregam, que seguem a linha do calvinismo. Vem aqui nesse texto, em alguns momentos, um determinismo de Deus com relação à salvação das pessoas, de maneira que Deus já determinou quem vai ser salvo, quem não é salvo. Deus escolheu e decidiu assim. Aí tem alguns da linha mais do arminianismo, né, que também vai cometer alguns exageros nesse texto, tendendo para o outro lado, enfatizando demais aqui a escolha, né, a responsabilidade humana de suas escolhas. Que lado que está certo? Quem que está certo? Esse texto aqui é calvinista ou arminiano? Né? Diria que nenhum dos dois. Esse texto é bíblico. É paulino, né? É bíblico. E aí a gente apenas precisa tentar desvencilhar dessas categorias de pensamento humano para tentar entender o texto. E não é fácil, porque de fato, a gente já é influenciado de alguma forma por essas linhas. Mas vamos tentar aqui, o texto pelo texto, tentar entender o que o Senhor nos ensina por meio dessa palavra. Como que o apóstolo Paulo trabalha aqui? Ele trabalha com o método de perguntas e respostas. Ele faz uma pergunta, né, um bloco de perguntas e traz uma resposta. E dessa maneira ele vai desenvolvendo a sua didática. É como ele está escrevendo, ele não está dialogando, então ele imagina num diálogo. Então ele pensa assim, possivelmente vocês vão fazer-me essa pergunta. Vocês vão me fazer essa pergunta. Então ele faz a pergunta e ele mesmo responde. A primeira pergunta, com relação aos judeus, que era o povo da promessa. A primeira pergunta é:
a palavra de Deus falhou em suas promessas com relação aos judeus. Isso está no versículo 6. Primeiro questionamento que ele coloca ali. Será que a palavra de Deus falou com relação aos judeus? Ele diz, será que o fato de Israel não reconhecer o Messias, isso é prova de falha no plano de Deus? É algum erro de Deus nessa questão? E a resposta do apóstolo Paulo, ainda no versículo, é essa. Não, é uma palavra bem direta. Ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E por que ele tem tanta certeza de que Deus não falhou? Ele diz, não, de fato, aqueles que são de Deus são guardados por Deus, são protegidos por Ele. Mas a gente precisa considerar uma questão, que nem todo Israel é de fato Israel. Ou seja, nem todo Israel é salvo. E aí ele coloca uma questão importante aqui, dizendo que não é porque alguém é do Israel étnico, ou da descendência de Abraão por sangue, que essa pessoa é digna de salvação, porque essa era uma explicação dos judeus naquela época. Ele dizia que a salvação é para os gentios, porque os judeus já são salvos. Os judeus não precisam de Cristo, porque eles já são o povo da aliança. E o apóstolo Paulo vai dizer que não é bem assim. Ele diz que, na verdade, para Deus existe um Israel espiritual. E o critério para a escolha do Israel espiritual, que são os filhos da promessa, são aqueles que acreditam nela, aqueles que confiam nela. Então, o critério para ser filho de Deus, para ser filho de Abraão, para ser Israel espiritual, o critério é a fé em Jesus, e não por relação consanguínea. Não é porque você é da descendência de Abraão, não é porque você é filho de crente, que você vai ser salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando vocês fazem esse questionamento, Israel está negando a Cristo, então quer dizer que as promessas de Cristo sobre Israel falhou? Não, de forma alguma. A promessa se cumpre naqueles que acreditam, porque esses que acreditam são verdadeiramente filhos de Abraão. E nesse sentido, essa promessa se cumpre em nós, porque nós não somos filhos de sangue de Abraão, mas somos filhos de Abraão pela fé, porque cremos na mesma promessa do Messias. Então não é sangue que nos salva, não é nossa condição financeira que nos salva, não é o nosso nome na sociedade que nos salva. Segundo essa palavra, o critério de Deus para a salvação é a fé. E ele cita alguns exemplos a partir do versículo 6. O versículo 6 até o 17, ele vai tentando mostrar essa questão do Israel espiritual. E ele cita, por exemplo, dois exemplos. O exemplo de Isaac e Ismael, de Jacó e Esaú. E ele vai dizer, olha, Deus escolheu Isaac e não Ismael. Depois ele vai dizer, olha, Deus escolheu Jacó e não Esaú. Então ele está dizendo o seguinte, que tanto Isaac como Ismael eram parentes de sangue de Abraão. O que eles eram de Abraão mesmo? Filhos. Isaac e Ismael. Então, se Isaac e Ismael eram filhos de Abraão, se fosse por esse critério de sangue, de família, filho de peixe, peixinho é, né? Então, Ismael, nesse sentido, deveria ser escolhido por Deus da mesma forma. Mas Deus escolheu foi Isaac. Né? Então, ele dizendo assim, que sangue não garante nada. Né? Descendência não garante nada. O que garante é por meio, é a fé. O mesmo que acontece com Jacó. Mostra aqui que Deus escolheu Jacó, e a escolha de Deus para com Jacó foi... Jacó não era melhor do que Esaú. Na verdade, se você fosse equiparar Jacó e Esaú, ficava ali, ó, né? E eles eram nivelados não por cima, mas por baixo. Porque se Esaú foi capaz de vender a sua primogenitura, lembra da história de Esaú? Que ele vende a primogenitura. Por outro lado, Jacó foi capaz de comprar. Então ninguém é santo ali. Se eles são nivelados por baixo. Né? E o que Deus
a palavra de Deus, a maneira como Deus age com Jacó, foi por meio de graça e bondade, porque não havia mérito humano nenhum, nem em Esaú, nem em Jacó, nem em Isaac, nem em Ismael. Deus, em sua soberania, escolhe. O critério de escolha de Deus não são os méritos humanos. A salvação, e nesse caso aqui, as escolhas de Deus para o cumprimento das suas promessas, das suas palavras, também não é baseado em mérito humano, mas na sua soberania, no seu desejo, na sua vontade. Ok? Então, um dos problemas dessa parte do texto é que dá-se a impressão de que o Senhor aqui, no caso o apóstolo Paulo, está falando sobre o critério de Deus para a salvação das pessoas, né? Então, por isso, Deus salvou Isaac e condenou Ismael, né? Deus salvou Jacó e condenou Esaú, o que não é verdade. Essa parte do texto está falando sobre a soberania de Deus na história da salvação e não na salvação individual de cada pessoa. Essa parte da história está falando do plano de Deus na história, como Deus escreve a história. E ao escrever a história, Ele escolhe os elementos que Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser e da forma que Ele quer. Então Ele escolheu naquele instante usar Isaac, de quem nasceu, né, Jacó, e quem nasceu Israel. Deus usou aquelas pessoas. Deus, na sua soberania, poderia ter escolhido Ismael. Isso, Ele está escolhendo Ismael na sua história, quem Ele deseja usar na história, né? E esse texto não está, na forma que eu compreendo o texto aqui, não está falando sobre a salvação de Ismael, por exemplo. Ismael foi condenado? Não, Ismael é protegido por Deus. Ele também, há bênçãos do Senhor sobre a vida de Ismael. Se Ismael cresce em Deus e pela fé andasse com Deus, ele era salvo. Mas em sua soberania, Deus decidiu não usá-lo no plano da salvação. Deus escolheu Isaac, né? E aí, né, vê-se claramente, da mesma forma como na soberania dele, Deus decidiu usar Jacó e não Esaú. Então a gente vê nessa palavra algumas questões importantíssimas aqui para nós, né? E nós compreendemos aqui, só para deixar claro, porque nesse ponto é um dos pontos difíceis de compreender do texto. Eu não entendo, com essa palavra, que Deus está dizendo que Ele já determinou de antemão, por conta própria, de forma arbitrária, como os arminianos costumam acusar os calvinistas, né? Dizer que Deus já decidiu quem vai ser salvo, já condenou esse, condenou aquele. Não. Esse texto, embora pareça dizer isso, ele está falando do plano de Deus na história, a maneira como Deus usa as pessoas no decorrer da história da salvação. E Deus, como soberano, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E no tempo dele, no momento dele, Ele usou sim a Israel nesse plano e fez com que o plano acontecesse. E aí ele faz uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: então há injustiça da parte de Deus por ter escolhido um para fazer a obra e outro não? Isso está no versículo 14. E a resposta que Paulo faz, ele diz: então, o que diremos? Acaso Deus é injusto, então, fazer assim? Será que o fato de Deus ter usado somente as suas prerrogativas para a escolha histórica de Isaac, né, a despeito de Ismael, e de Jacó, a despeito de Esaú, para serem herdeiros da promessa da aliança, é um sinal de injustiça da parte dele? Então, algumas questões aqui. Por que ele escolheu a nação que descendeu de Jacó e não a nação que descendeu de Esaú? Ou seja, por que ele escolheu os israelitas e não os edomitas? Por quê? Alguém poderia dizer, para ser justo, Deus deveria levar em conta a qualidade e os méritos de cada uma daquelas pessoas envolvidas. Então Deus seria injusto? A resposta do apóstolo Paulo é
também um incisivo, um sonoro não. Ele diz de modo nenhum, versículo 14. Para Paulo é inconcebível haver injustiça em Deus. E ele diz, olha, Deus escolhe usar quem Ele quer e da maneira que Ele quer, e não há injustiça nele. E tem uma lógica nisso, embora seja difícil entender as lógicas de Deus, né? Mas há uma lógica disso. A lógica é simples, é que nós não merecemos nada. Deus é dono de tudo. Nós não merecemos nada. Então, se Ele decidir usar um ou usar o outro, e tem alguém que parece até merecer mais, mas Ele diz, não vou dar para aquele, eu não vou dar a bênção, porque eu vou dar para esse. Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele faz da forma que Ele quer, se não há merecimento nenhum em nós. O que nós recebemos dEle é lucro. E a gente não pode reclamar, a gente não pode dizer, puxa, Deus está sendo injusto comigo. Não está, porque eu não mereço nada, né? Eu tenho um presbítero lá no Mato Grosso do Sul, que eu amo muito, que eu digo para ele assim, tudo bem, meu irmão? Ele diz, muito mais do que eu mereço. Ele sempre responde assim, muito mais do que eu mereço. Vivendo mais, vivendo e achando bom, e ganhando muito mais do que eu mereço. É verdade, né? Se você tem essa consciência de que você tem muito mais do que você merece, você é mais feliz, você acredita, Deus é soberano. Se Deus fez dessa forma com o pastor Félix e não fez comigo, se Deus usa o pastor Félix de uma forma diferente do que ele me usa, ou me usa de uma forma diferente, Deus é soberano na sua missão, na sua graça, e não há o que questionar. Mas assim, será que há méritos na gente? Bom, é só a gente ver nas histórias citadas aqui. Se você fosse olhar para Jacó e para Isaac, os escolhidos para aquela missão, eles não eram perfeitos, eles eram falhos. Isaac, quantas falhas eles cometeram, né? Ele cometeu, e Jacó, o nome de Jacó já diz muito. O nome Jacó significa usurpador, trapaceiro. Imagine, se você fosse Deus, você escolheria um trapaceiro para cuidar dos seus negócios? Não, mas Deus é soberano, e Ele escolhe um trapaceiro e trabalha na vida desse trapaceiro, Ele discipula e Ele transforma a história, transformando esse trapaceiro em um príncipe, em um herdeiro das promessas, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz as suas obras. Deus é livre, Ele é soberano para cumprir os propósitos como lhe apraz. Ele é livre para ter misericórdia de quem Ele quer. Ele cita aqui no versículo 15, versículo 16, palavras de Moisés, né? Então, nem Jacó, nem Isaac eram merecedores daquilo que eles receberam da parte de Deus. Não eram merecedores. Mas Deus também, na sequência dessa palavra, o versículo 17 e 18, mostra também que Deus é livre para endurecer quem Ele quiser e quem Ele não quiser, de acordo com essa palavra. E Ele cita aqui uma coisa interessante. Ele cita aqui o faraó, que endureceu o coração. Quando você lê o texto lá em Êxodo, diz a palavra que Deus endureceu o coração de Faraó. Várias vezes aparece esse termo. E o apóstolo Paulo explica para a gente aqui o que é esse endurecer o coração. Ele diz que, na verdade, o faraó tinha essa inclinação para a soberba, tinha essa inclinação. E o fato de Deus ter usado ele no plano, Deus usou o faraó naquele instante para mostrar sua glória e o seu poder. Não quer dizer que Deus colocou o pecado em Faraó, não quer dizer que Deus fez com que Faraó ficasse irado, irritado. Não. Na verdade, Deus permitiu que Faraó seguisse o seu caminho de obstinação, né? E aí essa palavra traz para a gente duas questões que ajudam a gente a equilibrar o entendimento desse texto. Porque, embora o texto fale sobre a soberania de Deus, esse texto não isenta nós, seres humanos, da nossa responsabilidade. Soberania divina, responsabilidade humana.
Soberania e responsabilidade. Isso anda junto. E isso tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver com aquilo que Deus... Às vezes Deus deseja usar a gente, Ele é soberano para nos usar. Mas Ele permite também, e Ele coloca sobre nós a nossa responsabilidade diante disso. No caso lá de Faraó, Deus não isentou o Faraó de suas responsabilidades. E é citado o texto aqui. Essa palavra leva-se a uma terceira pergunta do apóstolo Paulo, que ele responde, o versículo 19. Em resumo, a pergunta aqui quer dizer assim: então por que Deus se queixa de nós? Seria essa questão, né? Bom, se Deus escolheu, então Deus agora, no seu critério de amor, de graça, Ele escolheu também os gentios. Aí os judeus vão fazer essa pergunta. Então por que Deus está questionando a gente? Né? Versículo 19 diz: de que se queixa ainda? Pois jamais resistiu, porque ninguém jamais resistiu à sua vontade. O que é essa pergunta aqui? Está dizendo assim, não, se Deus é soberano, e se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser que a história é mais ou menos, se Deus quiser salvar os judeus, Ele salva. Se Deus quiser condenar os judeus, Ele condena. E eles estão entendendo aqui, então, que seria nessa ideia, de que os judeus fizeram a escolha que fizeram por determinação de Deus. Né? Essa é a questão aqui. Né? Está dizendo assim, então a culpa não é nossa. A culpa é de Deus. De ter escolhido um e não ter escolhido o outro. Está fazendo essa pergunta. Eles estão se isentando de sua responsabilidade na salvação. Cada indivíduo aqui que faz essa pergunta. Você olha, se Deus quiser me salvar, Ele salva. Se Ele não quiser, Ele não salva. Então, não preciso fazer mais nada. Essa era um dos problemas e a discussão da igreja cristã evangélica no século XVIII, século XVII, quando eles estavam falando sobre essa questão. Tinha um grupo de mais radicais que dizia o seguinte: eu não preciso me esforçar com nada a respeito da salvação, porque tudo é pela predestinação. Se Deus me predestinou, eu não preciso fazer mais nada. Se Deus me predestinou, Ele vai me dar o desejo da santificação. Se Deus me predestinou, Ele vai me salvar e ninguém pode tirar isso de mim. Então, não é responsabilidade minha e a culpa é de Deus. Bom, Paulo, quando está discutindo aqui nessa palavra, ele sequer responde essa pergunta. Ele diz, olha, essa pergunta não vale nem a pena eu responder vocês. Não vale a pena. Né? O que vocês estão fazendo é uma afronta. Então, Deus é que é culpado dos erros de vocês, da responsabilidade de vocês. Né? Então, um argumento artificial insolente. Ele responde lá no versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Então, ele diz que eles estão